Amém? Livro de Lucas, capítulo 17. Missionária Joel está de volta aí, para fazer uma missão no Rio de Janeiro. Amém. Amém, queridos. Irmã Marinalva, né? Fiquei feliz em ver a senhora, irmã Marinalva, amém. De volta, né? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos falar aqui sobre a cura dos 10 leprosos, amém? Capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 11. Lucas 11, 17 e 11, tá bom? Capítulo 17, versículo 11. Está escrito assim, amados: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças a este, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Amém, queridos? Aleluia. Podemos assentar, meus amados. Irmãos, esse aqui é um fato que foi ocorrido lá com Jesus Cristo, sobre os 10 leprosos. Imagine a quantidade de homens que estavam juntos. Todos eles eram leprosos, todos eles estavam leprosos, irmãos. Os irmãos sabem que a lepra é uma doença, é uma enfermidade que ela vai trazendo umas chagas no todo o corpo, e ela começa a comer tanto a pele quanto as partes de dentro da pele, do nervo da pessoa. E nós vemos que na Bíblia existem vários relatos, desde o começo da humanidade lá, que é registrado na Bíblia que existia essa doença chamada uma praga, na verdade, né? Chamada de praga, porque a praga ela é contaminável, como aconteceu na nossa época aqui, queridos, o problema da Covid-19, que era um vírus que foi transmitido de pessoas a pessoas. E a tal da lepra, ela tinha essa mesma propriedade de se propagar com o convívio das pessoas. Então a pessoa que começava a aparecer essas manchas no corpo, que segundo a Bíblia eram manchas esbranquiçadas que ficavam escamando na pele, é isso? E quando começava a escamar, ela também atingia a parte do nervo, e ela podia começar a corroer, irmãos. A lepra, ela corroía todo o corpo da pessoa. A lepra é como se fosse hoje um câncer na pele. Segundo estudiosos, a lepra, irmãos, ela começava a corroer as orelhas, o nariz, a ponto de cair o nariz. A lepra fazia isso. A lepra comia a parte dos olhos, a pessoa ficava cega, as mãos começavam a ficar ressequidas. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, que hoje, né, nós sabemos que a lepra é controlada em todo o mundo. A lepra
mesmo sendo controlada, se a pessoa ela pega a lepra, que hoje é chamada de hanseníase. Se você ouvir falar essa doença no Brasil, chamada hanseníase, hanseníase é a mesma lepra que está registrada aqui na palavra do Senhor. Então a pessoa que tem hanseníase ou teve hanseníase é a tal da lepra, né? Mas naquela época as pessoas, porque não tinha medicina para isso, o que é que se fazia, irmãos? Por ser uma doença contaminável, as pessoas eram separadas da sociedade. Elas não poderiam mais viver junto com as suas famílias. Agora imagine o caos para uma pessoa pegar uma lepra naquela época. Irmãos, não muito longe aqui no Brasil, olha só, até 1950, as pessoas que tinham essa doença, elas eram separadas em hospitais destinados só para o cuidado da lepra. A pessoa era destinada para isso, porque não existia, até 1950, não existia um tratamento eficaz para que as pessoas pudessem ser tratadas junto com as suas famílias. A pessoa era separada, irmãos, do seu lar, da sua família, dos seus amigos. A pessoa perdia o seu emprego, perdia a sua profissão. Imagine essas pessoas que viviam com lepra, esses homens que tinham 10 homens no registro do Senhor naquele dia. Aqueles homens viviam separados, marginalizados da família. Não podia entrar em nenhuma repartição pública, não podia entrar em nenhuma igreja, eram todos separados. A palavra do Senhor diz que o registro também da Bíblia fala que eles tinham, às vezes colocavam um sinete no corpo, para as pessoas identificarem com a zoada do sino que aquele homem era leproso. E ele tinha por obrigação, se passasse por algum lugar que tinha pessoas, ele tinha que andar. Olha só que humilhação. Ele teria que andar, e quando visse pessoas, ele tinha que dizer a palavra imundo. Imundo. Como você, olha, o imundo está passando. O imundo está passando. Imagine a situação daqueles homens que estavam à beira do caminho, marginalizados, e ouviram falar que Jesus Cristo estava passando naquele momento. Quantas das vezes nós estamos separados? Nós somos separados. Hoje você está aqui na casa do Senhor, porque o Senhor resgatou você de uma lepra que era muito pior do que aqueles homens que viviam naquela época. Porque quando a palavra diz assim, porque todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Lá no pecado de Adão, no começo da humanidade, quando o homem pecou, ele constituiu uma lepra pior do que essa hanseníase, que foi a lepra do pecado. Que nós ficamos marginalizados aos planos de Deus. E quantos milhares de pessoas hoje vivem no mundo com a lepra do pecado, porque estão marginalizados do planejamento de Deus para as vidas deles. Mas aqui a história conta que Jesus estava passando aqui. E aqueles homens começaram a clamar: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de mim. Olha só que 3 declarações. Jesus, eles conheciam o nome dele, sabia que ele era mestre. Oh, glória. Porque o mestre, a pessoa pode ser mestre, mas isso não significa que ele tem poder para curar. Mas ele disse: tem misericórdia de nós, porque eles sabiam que Jesus Cristo tinha poder para curar. Eles sabiam que era Jesus, o Filho de Deus. Ele sabia que era mestre porque ele ensinava, que sabia, tinha já a fama que correu por toda a Galileia, toda a Judéia.
que ele era um homem sábio que ensinava e também tinha poder para curar, fazer sinais e maravilhas. Aqueles homens começaram a clamar. Um dos pontos principais da vida daquele homem que pôde trazer uma mudança da vida daqueles homens, primeiro, eles sabiam a necessidade de encontrar com Jesus. Quem sabe aqueles homens estavam na beira do caminho e sabiam que Jesus passava sempre por ali, porque Jesus estava na Galileia, subia para Jerusalém subia para a Galileia, era um caminho, e aqueles homens ficaram esperando aqui a oportunidade. Quando ele passar, eu vou clamar o nome dele. As lepras da nossa vida, Senhor Jesus, as lepras da nossa vida que nós estamos vivendo hoje, irmãos, talvez não é mais a rancenismo, mas a lepra do pecado, a lepra da tristeza, a lepra do inconformismo do pecado. Você está vivendo uma vida de tristeza, uma vida de dissolução, você não sabe mais para que fazer, mas você ouviu dizer: olha, o Mestre está vindo aqui. E o Senhor passou, e o Senhor viu eles, ouviu, parou. E Jesus Cristo fez uma instrução para eles. Jesus mandou eles irem aos sacerdotes. Jesus mandou eles irem aos sacerdotes, mesmo antes de ser curado. Interessante, irmãos, que Jesus Cristo não curou aqueles homens naquela hora, mas ele deu uma ordem para aqueles homens: vão ao sacerdote e faça uma oferta ao Senhor. Por quê? Porque por lei, na lei mosaica, quando os homens eram curados da lepra, eles pegavam uma pomba e levavam esse sacrifício no templo, e o sacerdote examinava ele e atestava se ele tinha sido curado, e dava como se fosse um certificado: olha, você está curado. Jesus Cristo mandou fazer isso: olha, vá ao sacerdote. Agora imagine só, Jesus Cristo mandou aqueles homens, mas Jesus Cristo não tinha curado o homem ainda aqueles homens. Aí que veio o segredo do Senhor para aqueles leprosos. Vamos ver no texto aqui, queridos. No 14: e eles, vendo, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu o quê? Indo eles, oh glória a Deus, olha que está aqui, irmãos. E aconteceu que, indo eles, o que aconteceu? Ficaram curados. Aqueles homens receberam a cura, queridos, por causa da obediência que eles tiveram com relação ao ordenamento do Senhor Jesus Cristo. Não parecia uma coisa, uma loucura? Quando eu fui curado, o que eu vou fazer lá no sacerdote? Talvez nossa falta de fé nos colocaria isso na nossa mente: o que é que eu vou fazer na frente do sacerdote se ele não me curou? Mas o Jesus mandou aqueles 10 homens, e eles foram, e eles indo foram curados. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor, Ele tem uma cura na nossa vida, é uma partida de um processo em nossas vidas. A nossa vida com Cristo, ela precisa de ter processos. Tem coisa na sua vida que não aconteceu ainda, porque precisa de processo. É uma sequência de vivência com Cristo, de experiência com Cristo, que vai trazer a vitória sobre a sua vida, uma cura que você almeja, uma graça que você necessita.
Muitas das vezes nós somos imediatistas. Nós pedimos ao Senhor e a gente acha que nós, tanto assistir esse filme do Walt Disney que tem a fada com a varinha de condão, faz né, queridos? E aí as coisas acontecem, que pode acontecer com Deus, mas Deus também pode fazer da mesma forma que Ele fez com aqueles 10 leprosos. Foi quando eles estavam caminhando. Quando nós estamos caminhando segundo a vontade do Senhor, as coisas vão acontecendo, meus irmãos. Muitas das vezes nós estamos sentados esperando as coisas acontecer, mas Deus quer te curar, Deus quer te abençoar no processo da sua vida. Mas se você ficar sentado, se algum daqueles homens ficasse, eu não vou não, você não me curou ainda, ele ia perder a bênção, porque ele não obedeceu à ordenança do mestre. O que adianta você clamar pelo mestre se você não obedece? O que adianta você clamar pelo mestre, aquele que tem poder para curar, para resolver essas situações, e você não entregar sua confiança naquele que pode fazer todas as coisas? E aqueles homens obedeceram, aqueles homens tiveram fé, aqueles homens creram que podia acontecer durante todo o caminho, assim como fez Abraão, quando Deus mandou: sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, eu te darei a terra prometida. Imagine Abraão se ele não saísse daquele lugar. Imagine se Abraão não saísse de Ur dos caldeus e pegasse sua esposa ali, parentes e aí, empregados e gado, e seguisse aquilo que Deus tinha orientado. Será que Abraão seria chamado o pai da fé? Será que Abraão teria o seu nome registrado na palavra do Senhor lá em Hebreus 11 como os heróis da fé? Não, mas ele obedeceu, mesmo sem ver a terra prometida. Da mesma forma, os judeus ali, os israelitas, quando estavam no caminho para atravessar o Jordão para alcançar Jericó, Deus ordenou que eles avançassem o rio, obedecendo. Eles obedeceram, e quando os sacerdotes começaram ali na borda do rio e colocaram os pés, a Bíblia diz que o rio começou a se dividir, e uma parede, e começou a secar, e os homens e milhares de pessoas passaram o rio no leito seco por causa da obediência dos filhos. Quantas lutas nós estamos passando, quantas piores lepras da humanidade hoje, irmãos, é a falta de fé, é a falta de obediência às coisas do Senhor, porque a lepra parece que tem corroído nossos ouvidos e não temos ouvido sem ouvido o Senhor falar nas nossas vidas. A lepra tem corroído nossos olhos e não conseguimos mais enxergar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas aquele homem voltou. Dos 10, um só voltou. Vamos falar sobre gratidão. Um homem só. 10% dos homens que foram ali curados, porque o Senhor tinha ali ordenado 10%. Uma pessoa só voltou para agradecer a Deus. A propensão do homem ser grato é muito grande, queridos. Nós vivemos num mundo muito ingrato. Nós comumente somos ingratos. Esquecemos de agradecer a Deus nas mínimas coisas. O próprio respirar, que é tão automático que você nem percebe. Oh, irmãos, quem já teve de Covid sabe o que é o problema. Eu parecia que eu ia morrer. Eu fiquei sem ar, era um terrível. Quando eu me recuperei, meu Deus, graças a Deus que agora eu consigo encher o meu pulmão de ar e respirar. E meu pulmão fazia, era terrível. E muitas das vezes nós só damos valor quando nós perdemos.
aí já não tem mais tempo de ser gratos. Aquele homem foi o único daquele grupo que voltou ao Senhor Jesus Cristo. Além de voltou, ele veio glorificando o Senhor. Oh, meu Deus! Você precisa glorificar o Senhor pelas vitórias. As atitudes daquele homem, queridos, as atitudes daquele homem é importante para nós. Ele retornou glorificando ao Senhor. Glória a Deus, o Senhor. Glória a Deus, o Senhor me curou. Irmãos, nós precisamos mostrar às pessoas o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Não podemos ficar calados. Se Deus te deu uma graça, se Deus te deu uma bênção, você tem que glorificar as pessoas. É bom que você glorifique, às vezes você está no seu íntimo ali, compenetrado, agradecendo a Deus, mas as pessoas precisam saber também que o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida e glorificar. Quando você vem aqui e dá um testemunho aqui na igreja, aquilo de bênção que Deus tem dado, você está glorificando o nome do Senhor, e as pessoas estão vendo o agir de Deus na sua vida. Então aquelas pessoas que estavam ali transeuntes, que sabiam que aqueles homens eram leprosos, e aquele cara que estava ali era leproso, disse assim: nossa, Jesus Cristo fez um milagre nesse homem, que ele está glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. É importante nós glorificarmos, é importante nós registrarmos isso para nossos familiares, para as pessoas que nós convivemos, para a igreja do Senhor. Vamos glorificar o Senhor. Aquele homem também, queridos, ele se prostrou diante do Senhor, o adorou. O sentimento do homem, da pessoa, do Filho de Deus, da mulher, da serva do Senhor, de gratidão, ela tem que glorificar, ela precisa adorar o Senhor. Irmão, não tem pior coisa do que a ingratidão. Tem um ditado antigo, diz que a ingratidão tira a afeição. Não sei se você já ouviu falar, né? A ingratidão tira a afeição. Não tem coisa pior do mundo você fazer uma coisa para alguém e essa pessoa ser grata para você. Não é isso? Agora imagine agora o quanto Deus já fez para a sua vida. E o quanto você tem sido grato a Ele por isso. Será que nós temos sido gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? Será que nós temos sido gratos a Deus por toda a nossa saúde, pela nossa vida que nós vivemos, pelo pão de cada dia, pela família que nós temos, pelos olhos que nós conseguimos contemplar a natureza, irmãos, o ouvido cantar do pássaro, meus irmãos, que coisa, né? Esse dia eu estava vendo um videozinho de umas crianças míopes. Aí as mães vão inaugurar o óculos no rostinho deles, aí estão chorando assim. Aí quando bota o óculos no olho deles, começam a piscar e a sorrir. Aquele sorriso de bebê assim, que está enxergando tudo, irmãos. O dom da vida, o dom da saúde, nós somos perfeitos, irmãos. Você vai na beira da praia, ou de manhã, ou de tarde, de noite, e você consegue contemplar aquilo ali. Não tem ninguém que é filho de Deus que você contempla aquilo e diz: meu Deus, que coisa linda é isso aqui, Deus. Eu te dou graça porque eu tenho olhos, eu posso ver todas as coisas. Mas o homem tem sido ingrato pelas mínimas coisas. Tem gente que acorda, parece que misericórdia, já acordou com o inimigo, acorda já xingando todo mundo, acorda criando confusão, acorda adorando a Deus, agradecendo a Deus pelo dia que eu abri os olhos e consegui chegar, ao raiar do dia, chegar à noite, graças a Deus, mais um dia. E o homem tem sido ingrato com Deus, as mínimas coisas. Mas aquele homem, ele se prostrou diante do
Senhor e adorou o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e o Senhor ficou intrigado com aquele homem, e ele perguntou: gente, não foram 10 homens que eu curei? Porque só veio esse? Ainda mais, esse homem, ele era samaritano. Ainda colocou aqui o registro de Lucas. Ele era samaritano. Eles gostavam de provocar muito o judeu, né? Só um homem de 10 homens vieram, um homem só para agradecer a Deus. Será que você hoje está contado entre aqueles que receberam a bênção e são os nomes que não agradecem a Deus? Ou você quer ser contado com aquele homem que voltou e agradeceu a Deus? E Jesus Cristo, ele se surpreendeu com esse índice de ingratidão dos homens que foram alcançados. O Senhor questionou aquele momento. Ele estava ali registrando ali a sua insatisfação com relação à ingratidão do homem em si. Interessante que aquele homem que foi curado, ele era samaritano, quer dizer, ele não guardava as leis judaicas que eram de a pessoa ser curada e teria que procurar um sacerdote para registrar que estava curado. Ele estava ali, ele não tinha uma religião, ele não era religioso. Muitas das vezes nós deixamos de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de ser grato a Deus por causa da nossa religiosidade que nos impede de ser gratos. Porque o Senhor quer, irmãos, uma prontidão da nossa gratidão. Dizer, depois eu agradeço a Deus. Não, Ele quer que você agradeça na hora, como fez aquele homem. Ele saiu caminhando. Imagine só, aquele homem cheio de doenças, cheio de ferida, cheio de chagas, com as roupas todas rotas, encoberto da cabeça aos pés, caminhando. Imagine comigo, caminhando. Eu fui curado. E ele vai entrando, oh glória a Deus. E ele vai olhando para os seus pés e vai olhando para as suas mãos no caminho, oh glória a Deus. Ele vai olhando e as coisas vão se modificando. E os pés vão voltando ao caminho, oh glória a Deus. Os pés vão voltando à carne, irmãos. E as mãos, imagine ele caminhando, irmão, no caminho. E olha para os dedos das mãos. E as mãos sendo restauradas, oh glória a Deus, irmãos. E aquele homem foi curado, irmãos. No meio do caminho ele sentiu que ele estava 100% restaurado. Falou: eu preciso voltar porque ele está indo para Jerusalém. Eu não sei quando é que eu vou encontrar ele, mas eu preciso nesse momento, nessa hora, voltar e fazer o meu agradecimento e adorado pelo poder que é o nome dele. Oh glória a Deus, irmãos. Se você acha que você vai ficar sentado esperando as curas e as bênçãos chegar, você vai precisar fazer um pouco mais, irmãos. Precisamos fazer igual aquele homem. Vamos caminhando. Dizer: Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu estou te obedecendo. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Eu estou obedecendo aquilo que o Senhor ordenou. E nós vamos ver as coisas acontecerem, irmãos. 100% curado, irmãos. Os remédios que estão tomados hoje, irmãos, eles conseguem restaurar o homem na cura, tirar a enfermidade, mas as sequelas ficam, irmãos. Hoje, como antigamente, a lepra comia tudo, e aí comia os bênçãos, tudo. A pessoa ficava toda entrevada, irmãos. Mexia com as articulações, a pessoa ficava encurvada, não conseguia andar. Imagine só, os dedos enrugados. Mas o Senhor, Ele restaurou 100%.
Deus quer fazer a mesma coisa com nossas vidas. Deus quer fazer com essas pessoas que estão lá fora, que precisam ser restauradas, que precisam ser curadas emocionalmente. Muitos estão lá fora separadas da família porque o inimigo deixou elas marginalizadas da família, nem a família mais quer, queridos. A pessoa não toma mais banho, drogas, bebida, dorme na porta de casa, não consegue mais entrar porque a lepra do pecado, a lepra do vício, a lepra da prostituição, do adultério, já está comendo, e o Senhor é aquele que pode fazer isso. Da mesma forma que o Senhor entrou nas nossas vidas e curou nossa lepra, muitos precisam ser alcançados. E nós possamos fazer como Jesus foi caminhando pelo caminho. E as pessoas viram que Jesus estava ali e foram alcançadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ficou maravilhado com a fé daquele homem. E ele, chegando, olhando para ele, perguntou sobre os seus amigos e disse: levante-se. Depois que aquele homem adorou o Senhor, ele disse: levante-se, levante-se, porque a tua fé te salvou. Levante-se, porque a tua fé te salvou. A fé, ela precisa ter a motriz dos nossos movimentos. Não adianta nós termos fé se nós não nos movimentarmos. Não adianta ter fé se nós não caminharmos, mesmo sem ver as bênçãos na vida de olhos nus. Nós temos que ver a salvação com os olhos da fé. Da mesma forma que aquele homem fez, ele teve a fé de ser curado. Nessa noite eu quero convidar vocês para isso. Eu não sei qual é o tipo de lepra que você possa ter, porque essa lepra aqui talvez não exista mais em nossas vidas. Mas tem lepras que têm corroído o seu coração, e você acha assim: eu não aguento mais isso, eu não consigo suportar isso, eu não consigo superar essa minha falha. É uma pequena lepra que corrói meu coração, minha vida espiritual está lá dentro, e só Jesus Cristo pode fazer esse trabalho na sua vida. Mas Ele quer que você participe do processo da cura. Ele não quer apenas curar, Ele quer que você faça parte desse processo. Que quando você chegar lá e dizer: pela graça de Deus e também pelos meus esforços que eu tive, pela fé que eu tive no meu Senhor Jesus, eu consegui receber a graça do Senhor na minha vida. E o Senhor nos conclama nessa noite para isso, para sermos homens de fé. O mundo tem vivido uma vida de ingratidão, mas a casa do Senhor, ela não pode ter esse luxo de ser ingrata com o Senhor. Não é à toa que nós estamos hoje na casa do Senhor, irmãos, louvando ao Senhor, adorando, porque é um momento de gratidão. É um momento que você está na sua casa domingo à noite, e muitos estão lá: rapaz, vai ter a final da Copa América, ou vai ter o Fantástico que vai falar sobre Donald Trump e quase que matam ele. Vou ficar em casa, não, vou louvar o Senhor, porque eu sou grato a Deus pela vida que eu tenho. Talvez não seja a vida mais luxuosa, nem a vida mais rica, mas é a vida que o Senhor te deu, uma vida de qualidade espiritual que é muito melhor. Saúde, você vê que os seus pés até aqui, oh glória a Deus. Senhor, muito obrigado pelos pés que me levou à tua casa, Jesus. Senhor, muito obrigado pelos olhos que me levou até aqui, Senhor Jesus. E eu vejo a claridade das coisas, eu consigo ler a tua palavra. Muito obrigado, Deus. Irmãos, que essa noite nós possamos aprender a cada dia ser mais gratos com o Senhor, porque o Senhor, Ele quer se maravilhar, e o Senhor se agrada daqueles que adoram o Senhor. Agrada-te do Senhor
e Ele satisfará o desejo do seu coração. O segredo das bênçãos que pode chegar sobre nossas vidas, o segredo da salvação que pode vir para a nossa família, o segredo das bênçãos, das curas, do livramento, recebe um coração grato ao Senhor em todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, em tudo dai, é difícil, mas o Senhor faz, em tudo dai graças. Nessa noite nós possamos ter esse sentimento de louvar o Senhor, de adorar, porque Ele tem poder sobre nossas vidas, e o coração ingrato, Deus não se agrada. Que nós nessa noite possamos ser rápidos em pedir, e também sermos rápidos em agradecer. A gratidão expressa nossa fé e reconhecimento de Deus. Vamos cultivar um coração grato nesta noite. Vamos demonstrar a nossa fé através da gratidão, de forma visível e vocal, que as pessoas entendam que você é filho de Deus e que você tem recebido mesmo. Não tem coisa pior, irmãos. Eu vou te dizer, tem gente que é crente e que só parece com a gente falando de luta. O cidadão parece que nunca tem uma vitória para contar. Você já viu gente assim? Rapaz, olha por mim que o bicho está pegando. Olha por mim que não consigo isso aqui. Olha por mim que isso aqui. Olha por mim que ninguém está doente. Olha por mim que não sei quem ficou doente. Olha por mim, rapaz. Não chega para você. Deus abençoe, pastor. Hoje o Senhor deu a graça, a minha irmã se converteu. Tem gente, irmãos, que esconde as bênçãos. Tem gente que esconde a bênção. Não é porque essa pessoa não recebe bênção, não, irmãos. É porque ela esconde as bênçãos e só valorizam os problemas. Mas nós pensamos ser o contrário. Olha, você está na luta, deixa a luta quieta e vai glorificando as vitórias. Porque quando você mais glorifica as vitórias vão chegando. Mas se você está valorando as derrotas, mais derrotas chegam. Mas se você verbaliza com aquele homem, glorifica a Deus, as vitórias vão vindo, vão atraindo. Quando a palavra diz Deus que quando você vai chegar, quando você é abençoado, as bênçãos vão te seguir. Aquele que tem o coração grato, quando vai caminhando, as bênçãos vão te seguir. Oh, glória a Deus. E esse é o que eu profetizo sobre você, sobre a sua vida nessa noite. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor. Essa noite é a noite de ceia, de grande ceia. Nós vamos adorar o Senhor com o nosso entendimento, aquilo que Deus tem para nossas vidas como filho de Deus. Vamos convidar os irmãos para trazer aqui os elementos da ceia. Convidar o irmão Marlene e o irmão Raul. O irmão Raul nunca mais serviu a ceia, serviu hoje. Abençoar a vida dele também. Bem, irmão Marlene. Nós vamos orar, irmãos.